Ah, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Message. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você tá no repeteco da nossa live de domingo, só que hoje na quarta-feira, a live que a gente realiza aqui no canal Eva Messages todo domingo, de 9 horas da manhã até mais ou menos às 10, né? Só que hoje a gente está fazendo um repeteco da live do domingo passado, que não ficou muito boa, né? A gente teve problema de conexão, então, estou aqui hoje para a gente falar um pouco mais desse arcano que é Xodó. Ele é especial na nossa jornada de tarô para desenvolvimento pessoal. Quem está aí comigo, tô vendo, ó, já tem Psi Rafaela Fialho, olá! Temos Denise, Oscarina, Tarroterapia, eu vejo ela de vez em quando por aí, tudo bem? Vamos lá, então. Eu até propus para casa, né? Quem estava na live do domingo passado, que ficou com problemas de conexão, por isso hoje a gente está revendo o Arcano do Eremita, viu que eu deixei um para casa, né? Tinha um para casa lá de vocês fazerem uma análise criteriosa de como vocês estão vivendo a vida de vocês. Seja registrando isso através de vídeos, de áudios, de escrita, né? O antigo diário. E para que isso, gente? Como formas da gente exercitar o domínio que a gente está tendo da vida que a gente cria para a gente mesmo, né? O domínio intelectual, o entendimento daquilo que a gente está criando para a gente. Isso tem tudo a ver com a eremita. Nós vamos falar um pouquinho mais disso hoje. Deixei também outro para casa lá nos stories, quem viu lá nos stories. E foi simples, né? Eu chamei vocês para quem puder. Oi, Denise, tá na Itália. Ei, Silmara, mais gente chegando. Chega mais, chega mais. Eu deixei para casa lá nos stories também, né? Eu falei assim, agora há pouco, umas horinhas atrás lá nos stories. Ó, pessoal, quem for participar da live do Eremita e puder, para um minutinho, para uma meia horinha antes e faz uma reflexão sobre, primeira coisa. E quem não fez, pode ir fazendo aí agora, enquanto eu tô introduzindo aí a live, tá? O exercício é assim. Pensa nas coisas que você quer alcançar. O que você deseja alcançar nesse momento? Quem tá aí desde as primeiras lives? Oi, Denise. Oi, meu amor. Quem tá aí desde as primeiras lives sabe que aqui nas lives de tarô para desenvolvimento pessoal, a gente falou demais de desejo, né? De propósito, de como orientar a nossa vida para chegar onde a gente quer chegar. Hoje eu não vou me deter demais, né, nos preâmbulos lá no início. Quem quiser saber mais sobre os arcanos que a gente já passou dessa jornada, tem o louco, tem o mago, tem a sacerdotisa, tem a imperatriz, o imperador, o papa, os enamorados, o carro e a justiça. Tem live de cada um desses, quem quiser dar uma olhadinha aí nos destaques, tá bom? A gente fez toda uma jornada só por esses arcanos, acho que vocês gostaram, lá teve coraçãozinho. Você é muito linda, obrigada. Tem um filtro aqui também, viu, gente? Tô aqui pra enganar ninguém, não. A maior parte sou eu mesmo. Bom, e aí? Me perdi aqui, peraí. Ah, tá. E aí, então, a gente fez essa primeira jornada, ela tinha tudo a ver, né, esses primeiros arcanos, tinham tudo a ver com realizar nossa vontade no mundo, né? E aí, quando a gente chega agora no Eremita, né, tanto que eu falei isso na live de domingo, que ficou meio ruim o áudio, falei assim, olha, se você, nesse momento da sua vida, é uma pessoa que está totalmente focada em realizar os seus desejos, né, em chegar lá no seu propósito, e isso é a única coisa que importa, meu conselho, faz o seguinte, foca nas primeiras lives que a gente teve, as primeiras 8 lives, essa aqui é a 9ª. Por quê? Porque lá a gente vai tratar mais especificamente da estratégia que o tarô oferece para nós enquanto ferramenta, linguagem para a gente entender nossa realidade, entender o que a gente está criando com a nossa vida, né? Através das formas que a gente escolhe de pensar, de agir, de sentir. A gente escolhe também os sentimentos que nutrem, né? De escolher. Então, se você está focado nisso, em criar o que você quer, vai lá e dá uma olhadinha nas primeiras lives, tá? Porque a partir de hoje, com o Arcano do Eremita, digamos que a gente entra numa parte mais profunda da jornada, sabe como? Em que a gente já começa, ó, Oscarina dizendo, eu vou ler nos comentários, gente, podem comentando, fiquem à vontade. Eu vou ser feliz no amor. Ah, pergunta! Querida, faz o seguinte, perguntas específicas, né, sobre a sua vida e tal. Eu sou cartomante, vai ser um prazer atender você, mas eu atendo de duas uma. Ou lá no meu site, você marca uma sessão particular, ou então na caixinha de perguntas, né? Quem já está acompanhando o canal, sabe, pelo menos uma vez por semana, eu faço uma caixinha de perguntas e dou um conselho ali pontual para todo mundo que deixa a pergunta lá, tá bom? Vai ser bem-vinda, pode ir lá. Hoje, bora lá, vamos voltar aqui pro tema do Eremita, por quê?
A partir dessa carta, a gente entra mais fundo na jornada da magia na nossa vida, sabe? E quem tá aí há um tempo no canal já sabe que quando eu falo em magia, eu tô falando numa ferramenta, numa tecnologia divina, né, do universo que ajuda a gente a realizar o que a gente quer. Né? Tem muito de suor também, não é só manifestar, ficar imaginando, não. Tem muito também de mão na massa. Mas uma mão na massa estratégica, né? É uma magia prática da nossa vida e que passa muito por a gente aprender a pegar com a mão a forma como a gente está criando a vida que a gente tem. E isso tem tudo a ver com o eremita. Por isso que ele é tão especial, sabe? Porque nesse arcano, no arcano 9, né? Eu divido os arcanos maiores do tarô, para quem já estuda aí, quer entender do que eu tô falando, de microjornadas, né? Os arcanos maiores do tarô, eles são uma jornada para a gente entender a nossa vida. Uma linguagem para a gente entender como viver no mundo, como criar e ser, né, realmente co-criadores da nossa existência. Eu consigo dividir em 3 microjornadas, essa jornada enorme, do primeiro arcano, do arcano do louco, até o arcano do mundo, que é o arcano 22. A primeira etapa da jornada, que foi essa que a gente acabou de finalizar, ela diz da nossa parte mais do início da vida, sabe? Quando a gente é jovem, né? Claro que isso não é idade, eu tô falando de símbolo, beleza? É o início da nossa vida, na parte do amadurecimento, em que normalmente, convenhamos, a gente tá mais focado em realizar, né? Ah, eu quero ser, eu quero acontecer, eu quero ter esse relacionamento, quero ter esse trabalho, e a gente só foca nesse propósito. Agora a gente começa a segunda etapa da vida. Muita gente, hoje em dia, acha que a vida acaba aí, né? Inclusive o capitalismo, esse mundo nosso aí de meu Deus de hoje em dia, adora botar na gente a sensação de se eu conseguir alcançar o que eu quero, agora eu vou ser feliz. E aí a vida acabou, né? Esse é o fim, né? Não é assim que terminam as histórias tipo conto de fadas? E viveram felizes para sempre. Bom, o eremita, esse sábio, né, essa carta do sábio, ele é sempre assim, ó. Vocês vão dar uma olhadinha nos tarôs por aí, vocês vão ver que é sempre um senhorzinho com um cajado. A gente vai olhar para esses 3 símbolos hoje: o cajado, o manto e a lanterna. Ele é sempre assim. E aí ele fala assim: bom, tá bom, passou aquela etapa da vida em que você estava muito focado em fazer o que você queria, né? Agora tá na hora de perguntar por quê. Entenderam aí? Quem pegou lá o exercício que eu postei lá na parte dos stories, né? Eu pedi de vocês um exercício. Pensem antes da live começar naquilo que vocês têm como objetivo na vida agora e depois respondam ou tentem responder a pergunta: por quê? Por que você quer isso? Vou até beber uma água, e aí quem quiser colocar aí nos comentários, eu vi uns coraçõezinhos, acho que vocês estão gostando, né? Bota aí nos comentários, você já chegou a fazer essa reflexão? Os objetivos que você tem agora para a vida, se não fez antes da live, faz agora. Por que você quer eles? O que eles vão te trazer de fato? Por que eles são objetivos na sua vida agora? Boa noite, vou aproveitar então que eu dou um tempo para vocês pensarem. Vou dar os boa noite Vilma, boa noite Rosa, sejam muito bem-vindas, viu? Hoje a gente tá falando do arcano do eremita, olá estúdio. De novo, né? A gente teve a live domingo, essa é uma live extra, digamos assim, porque ele é muito especial, ele merece. E estamos aqui refletindo no porquê da gente querer as coisas que a gente quer. De novo, se esse tipo de questionamento, nesse momento da sua vida, parece muito filosófico, desnecessário, né? Se a resposta que aparece aí é uma coisa meio assim: ah, Elis, eu quero porque quero e pronto, acabou. Não tem problema. Isso é uma parte da vida, tá tudo certo. Mas o arcano de hoje não é para você. O arcano da live de hoje é para quem tá a fim de refletir. Por que eu quero as coisas que eu quero? Que é quando a gente começa a amadurecer, a virar o eremita, a eremita da nossa própria história. Sabe onde o eremita aparece nos filmes que a gente gosta? Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês verem como é que o tarô tá na prática, no nosso dia a dia e na nossa cultura. O eremita, ele é o Yoda, de Guerra nas Estrelas. Ele é o Dumbledore do Harry Potter. Quem aí viu Harry Potter? Ele é o Gandalf, do Senhor dos Anéis. Ele é aquele velho sábio que vem perguntar pro herói da jornada, pra heroína. No caso, vocês estão aí me vendo. E eu, né? Cada uma heroína da sua jornada. Por quê? Qual é o seu propósito? O que você quer com isso tudo que você está construindo aí na sua vida? Ó, temos respostas. A tarroterapia diz: a maioria das coisas que desejei foi para provar algo a alguém, mostrar que consegui. Tá sentindo aí cheiro de sabedoria, né? A gente automaticamente começa a ficar meio sábio, mais sábia.
quando a gente começa a fazer esses questionamentos, né? Olha só, para provar algo para alguém. Bom, isso é um objetivo válido no momento? Pode até ser, né? No momento da vida. Mas será que para sempre? Será que por todo o sempre querer provar algo a alguém vai ser um bom propósito? Parece, né, tarroterapia? Eu já tive nesse lugar, eu já me encontrei algumas vezes nesse lugar. Assim, eu tô fazendo é pra mostrar que eu consigo, né? Não fica parecendo que o outro é que é o dono da nossa jornada? Ele é que dá o propósito, o tom do propósito, né? É por causa dele que eu tô fazendo as coisas, não é por mim. Já tô colocando as questõezinhas que esse velho sabe quando aparece na nossa jornada da vida. Pode aparecer na forma de alguém que você admire, que vem te dar um conselho, vem te fazer umas questões, umas perguntas meio incômodas, né? Essas que a gente não se fez ainda. E aí hoje eu tô fazendo esse papel pra vocês. Tem muita gente que pode fazer aí pra mim também, ó. Vamos lá. Silmara, se tenho dúvida, estou no caminho? Boa pergunta. Se eu tenho dúvida, eu estou no caminho? Será que dúvida significa que eu estou no caminho errado? Vou dizer da minha resposta, tá? Se mais alguém quiser responder nos comentários, pode. Dúvida, Silmara, é tudo que o eremita quer da gente. Olha, dúvida, mulher, é o caminho para a sabedoria, tá? Um bom filósofo, uma boa filósofa, costuma ter um monte de perguntas, é até meio chato, né? Esse povo que fica perguntando demais os motivos, os porquês da gente querer o que a gente quer. Gente, é na dúvida que começa uma nova jornada mais profunda, uma segunda camada de autoconhecimento e de empoderamento da sua magia pessoal. Pelo menos eu vejo assim, sabe? Porque se eu acho que eu já tenho todas as respostas, né? Se eu já tenho todas as respostas, eu vou sair procurando pra quê? Vamos lá, vou aproveitar e começar a falar um pouquinho dos elementos, depois vou lendo mais comentários. Quais são os elementos que caracterizam o eremita? Como é que a gente identifica o eremita? Ele tem principalmente 3 elementos, 4 na verdade. A barba branca, né? Ele é alguém ancião. Ele está representando aqui o aprendizado com a vida. Ele é diferente lá do Papa, né? Em que a gente falou de um professor, de alguém que estudou uma disciplina e vem te ensinar, estudou alguma espiritualidade e vem te ensinar. O eremita não. Ele é aquela pessoa que aprendeu com a própria experiência. Ele é virginiano, para quem gosta aí de relacionar tarô com astrologia, vê sentido nisso, estuda astrologia também. Ele é critério, ele é um método, a análise. Quer ver uma comparação boa? A Mila chegou aí, Boutique, Glamour, boa noite. Quer ver uma comparação boa, gente? Lembram do arcano do carro? O arcano do carro, ele passa pela vida, né? Olha, ele só vê lá o objetivo dele lá na frente. Eu quero chegar lá. E ele dirige esses 2 cavalos, o cavalo do sim e do não, né? O cavalo do vou me expandir e o vou retroceder. Ele vai direcionando para chegar onde ele quer. Não é isso? É a gente com propósito. Eu não vou questionar. Na hora que a gente está vivendo o carro, se caiu o carro na sua mesa de tarô, quando você está tirando para o seu desenvolvimento pessoal, não está na hora de questionar os objetivos e propósitos, né? Está na hora de seguir em frente, de ir lá e fazer o que é necessário para chegar onde você quer. Muito diferente é o eremita. Imagina que no meio da estrada do carro, passando correndo, né, a toda velocidade, indo trabalhando muito, ou sei lá, investindo muito num relacionamento. Apliquem aí na vida de vocês. Imagina que chega o eremita lá no meio desse caminho. Imagina que ele tá lá na estrada, ó, com seu cajado. Para que é o cajado? Vou falando dos símbolos. O cajado, ele demonstra, ele é para reconhecer o terreno, né? É para a gente saber mais firme onde a gente está pisando. Ele, Silmara, é a própria pergunta, é a gente se questionando, né? É o aprendizado com a experiência, é também a bengala do preto velho, da preta velha lá da Umbanda, né? Ensinando o quê? Humildade e, ó, tem que saber onde você pisa na vida, você tem que saber o porquê das coisas. Não pode aceitar simplesmente as coisas, né? Dadas, as verdades. Vi coraçãozinho porque o povo tá gostando. Ei, Ellen entrou. Ei, Elisa, boa noite. Silmara gostou, ó, né? Então, ó, primeira coisa, como é que a gente identifica que a gente tá no momento eremita? Eu tô com mais necessidade de saber por quê, né? Por que fulano age assim comigo? Por que eu deixo fulano agir assim? Ah, tá, eu só vejo tal e tal caminho pra minha profissão. Ué, mas por que eu só vejo esses 2? Será que são só esses 2? O eremita é o perguntador. Como eu falei antes, ele é o virginiano da astrologia, ele é o cientista. Ele quer entender por que exatamente como, não só por quê, como, o método, como as coisas são como são, por que são como são.
Tô num relacionamento, uma pessoa me trata de um jeito que eu não gosto, né? Amigo, amiga, namorado, namorada, esposa, marido. Tá bom, você não gosta, né? Uma impressão emocional, tá bom. Passou a viver o eremita, caiu o eremita na sua mesa de tarô para desenvolvimento pessoal, o que você vai buscar responder para você mesma? Não, mas vamos entender isso melhor. O que exatamente eu não gosto que esse amigo, essa amiga faz? Como? Como é que eu reajo? E se eu reagir de um outro jeito? É como se a nossa própria vida, gente, virasse o nosso laboratório de alquimia, sabe? Quando a gente está vivendo o arcano do eremita. E aí a gente se responsabiliza, muito mais do que responsabilizar os outros, né? A gente se responsabiliza por entender, por dar estímulo racional para a vida que a gente leva. Não só ficar, sabe, movimentada pelas emoções. Ah, fulano me provoca tal emoção, eu vou lá e reajo em tal emoção. Não, calma. Eremita, o que ele pede? A sabedoria do ancião, dos idosos. Gente, é o que eu falei na live passada, né? Essa live, para mim, é sempre uma homenagem a todo mundo que passou dos 50, 60, 70, 80, porque ela é o tipo de sabedoria que não se aprende nos livros. É na vida, sabe? Quem é esse sábio, essa sábia? Né? Eu não estou idealizando pessoas mais velhas. Eu sei que tem gente que chega, né? Dependendo da experiência de vida, chega na velhice ignorante também, infelizmente, né? Da consciência e tal, dos próprios propósitos. Mas é possível, se você se questiona muito sobre a sua própria vida, se nesse momento você está questionando muito os caminhos que você toma, lembre-se, né, de não... eu sei que pode ser muito difícil emocionalmente, né, não ter certezas, questionar tudo e todos, né? Será que era para eu estar aqui mesmo, nesse relacionamento, nesse trabalho, nessa família, né? Eu sei que pode ser difícil emocionalmente, mas saiba, e o eremita está aqui para falar isso, ele é o arcano que nos diz isso, acalma o seu coração, porque é quando você começa a se perguntar que você cria oportunidades de abrir portas que antes você não via, sabe? Que estavam fechadas. Porque quem tem muitas certezas vê o mundo só daquele jeito, e só aquele jeito é que vai dar certo, né? O eremita, ele traz essa sabedoria de quem vive tanto, né? Tem tantos relacionamentos, vive tantas relações, não só com marido, esposa, mas tantas relações com pessoas diferentes, que acaba percebendo com o tempo assim, nossa, eu não sei muita coisa sobre o mundo, sobre as pessoas, eu tenho muito ao que aprender. E aí, a mágica acontece, a gente abre portas. Isso faz sentido, gente, para vocês ou não? Se não fizer, pode ir falando nos comentários aí também, viu? Outro elemento importante do eremita, ó, tem coraçãozinho, acho que fez sentido, vou continuar. Outro elemento importante do eremita, como é que dá para fazer isso, pessoal? Só com essas duas outras ferramentas dele. Então, essa reflexão, né, saber onde eu tô pisando, o símbolo do cajado, que é o símbolo dos porquês, dos comos, né, da gente realmente interessado em entender qual é o método que a minha vida tá seguindo, que estrutura a minha vida tá seguindo. Eu acordo, vou fazer tal coisa, não, mas para quê? Por quê? Onde eu quero chegar com isso? Isso é o cajado. Bom, para a gente dar conta de fazer isso, a gente precisa ter os outros dois elementos à mão também, simbólicos, né? Que elementos simbólicos são esses? A lamparina, a luzinha. Falei demais disso na live de domingo, que o som ficou meio ruim. Mas ainda tá aí disponível, tá nos destaques, quem quiser dar uma olhadinha lá. Né? A luminária, ela tem a ver com a gente dominando o fogo do desejo, né? O eremita, a pessoa mais velha, é uma pessoa que já viveu muita coisa, né? Não só mais velha, tá? Eu conheço muita gente novinha, 20 e poucos anos, que já tá vivendo o eremita. Por quê? Porque se permite aprender com a vida. Sei que nada sei, né? Igual os filósofos lá falam. E aí, você domina o foguinho do seu desejo. O que é isso? Botar um foguinho dentro de um lugar fechado, né? Usar como lamparina. Fogo demais faz o quê? Queima, incendeia a vida da gente, né? O fogo demais, o fogo sem limite, ele representa lá, ó, lembra da carta do carro? Uma das nossas lives passadas? É o fogo direcionado para eu chegar onde eu quero chegar, é o fogo do meu desejo, do meu tesão, não tô falando só de sexo, tô falando do tesão pela vida, da vontade de viver, de realizar alguma coisa, né? Esse é o fogo, esse é o elemento fogo, né, alquímico na vida da gente, simbólico. Tá bom, mas se eu viver só, né, assim, só vivo relações e lugares que fazem bem ao meu desejo, que me fazem ter vontade, eu só vou onde eu quero, resumindo, né? Se eu sou esse tipo de pessoa, se eu tô nessa fase da vida, eu vou conseguir chegar a alguns lugares, tá tudo certo, tem arcano pra isso, é o que eu sempre digo, mas não é o arcano do eremita. O eremita, ele pega todo esse fogo do desejo e bota dentro de uma lamparina. É o efeito de você pegar uma fogueira, um fogo que está devastando uma floresta. Quem já viu gente muito irada quando não consegue o que deseja,
né? Ou gente que tá aí dando tiro para tudo quanto é lado, né? O nosso fogo do desejo descontrolado, sem objetivo claro, né? O eremita é o oposto disso, ele vai lá e dá um objetivo para esse foguinho, ele domina o próprio desejo. Né? O fato de colocar uma luzinha, um foguinho dentro da lamparina para enxergar melhor a própria caminhada é aprender, gente, a domar as próprias emoções, sabe? A não ser manipulada pela forma como o outro, né? Como o ambiente reage a você. Quem nunca? Eu sei que eu já vivi isso muito, vou me botar no fogo, na fogueira aqui. Depois, se vocês quiserem, vocês se colocam aí nos comentários. Eu mesma, várias vezes, deixei que as pessoas, a forma como elas me tratavam, definisse como é que eu ia tratá-las. Porque elas me tratavam de um jeito, mexia com o meu fogo, né? Ou eu gostava demais, aí eu dava tudo que ele queria, ou eu não gostava, e aí eu reagia de um jeito raivoso. Automático, né, gente? Quando você não pensa na forma como você quer agir em relação ao que o outro fez, você só responde no automático, né? E ainda fala assim, eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Olha, eu abrindo mão do meu eremita interior, do virginiano, da virginiana em mim, que doma o fogo, né, daquilo que a pessoa te fez, do efeito emocional do que o outro fez, e vai lá e vai, debaixo do seu capuz, chegamos agora ao terceiro elemento do eremita, debaixo da sua capa negra ou azul, nesse caso, você reflete. E a partir da sua sabedoria interior, dos porquês que você se questiona lá dentro, mas por que fulano fez isso comigo? Mas por que quando ele fez isso, a minha reação automática era fazer tal coisa? Que eu não fiz, porque eu pensei. Eu entrei aqui debaixo da minha capa e resolvi ter responsabilidade sobre como eu atuo no mundo, independente do que o outro faz comigo, eu escolho como eu ajo com o outro. Isso é eremita purinho. Muito interessante o domínio, diz a Silmara, muito bom. Arlete fez uma pergunta sobre vida financeira. Arlete, perguntas específicas de cartomancia eu recebo ou por sessões particulares ou lá na minha caixinha de perguntas que eu faço toda semana uma. Acho que amanhã eu vou fazer uma, tá? Aí você tá super convidado a deixar lá sua pergunta. Quem mais aqui? Recebi vários acentos, que bom que vocês estão aí, então vou continuar, viu? Com as nossas reflexões. Por que então lá nos stories eu pedi para vocês refletirem os porquês, os motivos do porquê que vocês desejam o que vocês estão desejando agora? Por quê? Começar a perguntar isso, né, é tirar do outro, né? Eu tô falando muito aqui da gente deixar de ser determinado pela forma como o outro age com a gente, né? A gente tomar com a mão, né? Isso lembra a palavra manipulação. E aí eu adoro, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Acho que muita gente aqui não sabe. Eu sou formada como professora de português. Então eu adoro história de palavra. A história da palavra manipulação, vocês sabiam que a origem grega dela? Mani vem da palavra grega para mão, sabe? E pular, né? A palavra, o significado original dela é você pegar com a mão uma situação. É você moldar. A situação vem, né? Vamos lá. Vamos supor, pensa aí numa pessoa, vamos para a prática. Pensa aí numa pessoa que atualmente mexe muito com as suas emoções. Seja positivamente, né? Te deixa muito feliz. Sabe aquela excitação que qualquer coisa que a pessoa falasse, você iria lá e faria? Pois é. Isso, ou então alguém que te irrita, te tira do sério. Pensa aí em alguém que mexe muito com as suas emoções, tá bom? Bom, pensa nessa pessoa e a partir desse lugar agora, imagina que você precisa dar uma resposta para ele ou ela, né? Nesse momento, ela vai lá e faz alguma coisa que você não gosta. A escolha do eremita é a escolha de pegar essa resposta que a pessoa deu, em lugar de ir no automático e responder a primeira coisa que veio à mente, ele manipula, ele pega com a mão, peraí, é meu dever moldar a resposta que eu vou dar a tudo aquilo que me acontece. Não existe isso de resposta automática, não existe isso de olho por olho, dente por dente no mundo do eremita, sabe? Se fulano me bateu, eu bato também. Se fulano me tratou mal, eu trato mal também, né? Elisa, mas eu opto por agir assim, eu acho, né? É parte da minha ética pessoal considerar que todo mundo que me age de um jeito comigo, eu vou dar o troco, né? Tudo bem, não tem problema, tá? É uma escolha também. Porém, dessa forma, fica parecendo, deixa eu dar uma cutucada, fica parecendo que quem tem domínio sobre a forma como você vai agir no seu dia é o outro. Ixi, tá sem som? Ai, meu Deus! Valéria, ficou sem som? Alguém mais ficou sem som? Pode me dar uma notícia aí ou não?
Ai, meu Deus, será que é conexão de novo, gente? Jesus amado. Se não for o caso, se vocês estiverem me ouvindo, me deem notícia, fala alguma coisa. Ó, a Silmara falou não, então tá com som, é isso? Posso considerar que tá com som. Tá ok, maravilha. Então vamos continuar, né? Pegar com a mão. Eu estava nessa palavra, vou fechar então, né? Manipular a própria vida, tá bom? O que é isso? No melhor do sentido, gente, pelo amor de Deus. Não é sobre manipular outra pessoa, né? É sobre escolher você, que postura você vai ter, independentemente daquilo que te fazem. Beleza? E aí, quando a gente faz isso, a gente está vivenciando os 3 aspectos empoderadores do eremita. A princípio, ele pode parecer um cara meio sem poder nenhum, né? Ele é sempre nos tarôs esse senhorzinho, ainda mais num mundo como o nosso que a gente está vivendo hoje em dia, que só valoriza o que é de ponta, né? A tecnologia, a última tecnologia. Qual que é o melhor iPhone? Ah, é o que nem chegou ainda, né? Normalmente é assim. Então, principalmente nos nossos tempos atuais, né, na nossa sociedade ocidental, brasileira, século XXI, o eremita, como esse senhorzinho, né, com um manto, né, um cajado e uma luminária, caminhando pela vida, né, se afastando das vilas, o eremita é esse que se afasta, né, o ermitão, ele vai lá pro alto da montanha. A princípio, ele pode parecer pra gente um cara sem muito poder, né? Ele é tipo o oposto do Jeff Bezos, né, do Elon Musk da vida. Porém, ele é também aquela pessoa que não tem nada que agarre, não tem nada que assegure nesse momento, que não tem nada a perder, além do domínio de si mesmo, de si mesma. Então, eremita, essa parte de nós, sabe aquele momento da vida em que você assim, olha, eu não quero mais ter domínio nem poder sobre ninguém, não, eu quero ter poder sobre a minha própria vida. Sabe? Quando antigamente falava-se muito isso, né? E não sei hoje em dia, aí vocês me dizem como é que é aí pra vocês. Falava-se muito que a pessoa ia ficando mais velha, ia perdendo os filtros, né? Falava mais as coisas sem medo do que os outros iam pensar, ia se tornando mais centrada, né? Naquilo que realmente queria dizer, queria demonstrar. Isso pode até causar problemas, né? Na família. Mas eu tô falando também desse lugar, sabe? Quem sabe não tá na hora, principalmente se você aí tira cartas para si mesmo e vai lá e aparece na sua mesa a carta do eremita. Ele costuma estar chamando a gente para baixar a bola da ocupação, da pré-ocupação que a gente tem com o que os outros vão pensar. Sabe? Baixar a bola daqueles objetivos que a gente colocou para nossa vida porque mamãe mandou, porque papai mandou, sabe? Porque o outro, né? Ai, o que os outros vão pensar se eu não for desse jeito? Baixa a bolinha. É isso que esse grande sábio vem dizer. Olha com critério, analisa. Às vezes isso que você não está se permitindo, né? Ou que você está perseguindo com tanto ímpeto, se você parar bem para pensar e analisar, você nem quer tanto assim. Posso dar um exemplo para vocês? E um exemplo que eu acho que pode muita gente se encontrar nele. Conheço muitas pessoas, né, ainda mais sendo cartomante, eu recebo muitos temas, principalmente relacionados a amor e prosperidade, né? São os principais temas que aparecem na mesa. E o que eu vejo muito? Uma pessoa que está desejando demais ter um relacionamento, por exemplo, né? É claramente perceptível pelas cartas se aquela pessoa deseja mesmo uma relação ou se ela tá comprando um discurso, sabe? Lá de fora, dos outros, de que se ela não tiver alguém, né? Homens também, tá? Se ele ou ela não tiver alguém, é um solteirão, uma solteirona, né? Não tá fazendo certo, tá vivendo a vida errada, alguma coisa assim, sabe? Ou não, quando é legítimo mesmo, né? Quando a pessoa realmente quer uma companhia. Eu costumo ainda dar uma alfinetada virginiana, né? De eremita, e sempre perguntar nas minhas sessões, né? Mas por que você quer isso mesmo? Você já fez essa reflexão? Você tem uma prática aí, e aí já vou amarrando com o link, né, da nossa live passada. Você tem a prática de analisar a vida que você está levando? Ou você está só tocando bonde, né, assumindo aí, engolindo os objetivos que a mídia, que a televisão, que as suas amigas, né, que a sua família fala que você tem que ter? Sabe? Você está tendo esse momento de reflexão, seja com o diário que eu ensinei vocês a fazer, né, na live passada. Então, quem quiser aprender, gente, é simplesmente criar o hábito de, ao fim do dia, analisar o dia que você teve, com muita honestidade, seja num caderno anotando, seja num bloco do celular, sabe? Seja fazendo áudios que você mesma vai ouvir, você mesmo, mas tem que ouvir de novo,
tá? Não pode só ir fazendo e guardando lá, não. Só escrevendo no diário e guardando, não. Eu, por exemplo, a minha prática é, toda noite de lua nova, eu pego para ler tudo que eu escrevi naqueles 28 dias anteriores, sabe? E aí eu vou entendendo a vida que eu tô levando. Porque a gente esquece muita coisa. A gente acha que a gente lembra tudo, né? Mas se bobear, se eu perguntar aí o que vocês almoçaram esses dias, vocês não estão lembrando. Então, esse hábito, sabe? Criar esse hábito, esse é o melhor conselho que o Eremita tem para nós. Cria o hábito de refletir sobre a sua própria vida. De se perguntar coisas que às vezes você acha que são óbvias. Claro, Elise, eu tenho esse objetivo porque eu tenho. Eu tenho o objetivo de ter um namorado ou namorada, ou de trabalhar nesse lugar, porque tem que ter, uai. Será? Deixa eu ver vocês. Valéria trazendo uma grande verdade, olha lá, ó. Pressão da sociedade, né? Se a gente bobear, pessoal, a gente vira um robozinho, né? Repetindo aí o que todo mundo quer que a gente repita. Né? Não vou ficar entrando aqui em grandes teorias das conspirações sobre política e tal e tudo mais, não, porque eu tô aqui para tratar da gente, pra gente conversar aqui de como é que é ser humano no mundo através da linguagem do tarô, tá? Então, sobre isso, sobre a nossa humanidade, né, tem algo em nós, né, Valéria? Eu acredito que em todos e todas nós que quer pertencer à sociedade, né? Quer fazer o que a gente quer fazer o que a gente quer, mas a gente também não quer fazer sozinha, não quer ser abandonado, taxado, hoje em dia, cancelado, né? O Eremita é um cara que seria canceladíssimo. Ele, a última coisa que ele tá preocupado é com o iPhone, né? Ele tá preocupado em olhar, ó, em pisar firme, em pisar em bases sólidas, ou seja, em tomar decisões refletidas. Por quem? Por ele mesmo, por isso que ele tá debaixo da capa. Sabe por quê? É aquele negócio assim, né? Também não posso ficar filosofando demais sobre o Eremita, não, porque é como eu falei com vocês, ele é prático, ele é a sabedoria dos mais velhos. Ele é a sabedoria daquele vovô e vovó que hoje em dia, infelizmente, a maior parte está em asilos, né? Em abrigos, e infelizmente os jovens não costumam ter muito contato com essa sabedoria, que é uma sabedoria muito prática, né? De inteligência emocional mesmo. Sabe aquela prática, sabe aquela fala dos antigos? Não sei como é que são os antigos aí, né? Mas já falaram por aqui pra mim coisas do tipo, minha filha, quando eu estiver lá no arrego, quando eu estiver lá passando, né, aperto, você eu que vou estar lá, não vai ser a sociedade, né? É assim que eu já vi muitas pessoas mais velhas e muito sábias lidando com essa questão que a Valéria trouxe, sabe? Da pressão da sociedade, né? Por ter que casar, ter que isso, ter que aquilo, tem que valorizar tal coisa, tem que ter tal coisa, né? No fim das contas, lá na hora que você tá ralando em excesso, né? Talvez para poder ter dinheiro para comprar coisas que você nem sabe se quer de verdade, se você realmente fizesse a reflexão do Eremita, talvez você nem quisesse de verdade, a sociedade não vai estar lá, né? Perdendo talvez, e aí, ó, vou começar uns questionamentos importantes, eu acho, né? Você tá ali gastando o seu bem mais precioso, as horas, o seu tempo, né? Sua vitalidade, sua energia. Será que vale a pena fazer isso por algo que você nem consegue responder, como eu pedi lá nos stories? Por que que esse é o seu objetivo? Por que que esse é o seu propósito? Se você conseguir responder isso com clareza, não para mim de forma alguma, para você mesmo, para você mesma, né? Se você conseguir, e nem vou focar tanto em responder a pergunta, porque como eu falei mais cedo aí com a Silmara no início da live, o mais importante mesmo é saber perguntar, não é nem exatamente a resposta que você vai dar. Pareceu muito louco isso que eu falei? O Eremita é aquela face em nós, seres humanos, que garante, que lembra a gente o valor da pergunta. O valor de se permitir ter dúvida, sabe? Porque aí a gente vai, ó, se eu tenho dúvida, eu vou caminhando devagarzinho nesse caminho e eu vou me permitindo saber mais, aprender mais. Toda a ciência, né, para lembrar de novo que o arcano do Eremita, na comparação com a astrologia, ele é um arcano virginiano, né? Virgem é o signo do cientista, da análise, né, da ciência, buscando entender a natureza. Se a gente não tivesse feito tantas perguntas sobre a origem do universo, sobre como é que funciona essa plantinha, né, essa parte do corpo, a gente não teria, gente, ciência, inteligência, tecnologia. Entende? Eu vou finalizando, a nossa live hoje provavelmente vai ser mais curtinha, mas uma coisa que eu tava louca para chegar a esse ponto, para falar com vocês, eu não consegui na live passada, é que apesar de esse ser um arcano que aponta muito para senioridade, né, para esse lugar de uma sabedoria que a gente adquire na vida mesmo, quando ao longo, né, depois dos 20 e poucos anos, a gente começa a se questionar se será que realmente vale,
né, gastar tanto do meu tempo, da minha vida com esses tais objetivos que eu coloquei, essas coisas tudo que eu acabei de falar, né? Ou seja, tudo isso é uma reflexão que a princípio pode parecer super sênior, né, super de velho, de gente madura, amadurecida e tal. Ao mesmo tempo, o eremita é a sementinha, tudo isso que eu tô falando, esses questionamentos individuais, né, pessoais, que nascem da maturidade, eles são também a origem da renovação, da inovação, da ciência, da tecnologia. Olha que incrível. Por isso, gente, por isso que o tarô é um mistério tão antigo, né? Poucas pessoas, a maior parte das pessoas nem sabe a origem da linguagem, né, que é o tarô, mas para mim isso é parte da magia dele, sabe? No eremita a gente encontra o passado e o futuro, né? E onde que eles se encontram? Na nossa capacidade de fazer perguntas por nós mesmos, por nós mesmas. Sabe? Não pegar discurso pronto, ainda mais hoje em dia, né, com o debate das fake news, direita, esquerda, não sei o que, meio do caminho, né? Independentemente do caminho que você esteja tomando aí, não abra mão do seu direito legítimo de ser humano de se perguntar, de se questionar, sabe? Isso para mim é a maior lição do eremita. Se vocês quiserem fazer algum outro comentário, boa noite, Cirlândia. Fiquem à vontade. Essa live vai ficar aqui gravada, disponível, para vocês voltarem nesses temas, tá bom? E aí, o meu desafio final, eu trouxe, né, um desafio no início, um chamado, né, um para casa, sei lá, desafio, chamado para casa, uma proposta. No início eu trouxe uma proposta para vocês, né? Na live anterior do eremita eu trouxe a primeira proposta, que foi um convite para vocês passarem a fazer uma leitura mais criteriosa de como estão sendo os dias de vocês, o que vocês têm feito, sabe? Cria aí dados, né? Gerem dados para vocês mesmos lerem, vocês mesmas, a respeito de como é que vocês estão gastando as horas de vocês, os dias de vocês. Tá bom? Esse foi o meu primeiro convite da live passada. O convite antes, no início dessa live, que ficou lá nos stories, foi aquele convite de refletir então. Bom, eu quero tais coisas, esses são meus propósitos agora. E aí vir com a perguntinha do eremita. Mas por que mesmo? Qual é a estratégia que eu estou montando para conseguir chegar onde eu quero? E por quê? Que é o mais importante. Por que eu quero chegar lá? E aí agora eu fecho com um complemento. Para a gente amarrar essa sabedoria do eremita, ela ficar clara aí, né, e trazendo uma prática, já que eu falei muito do signo de Virgem, que é elemento terra, que é prática, é mão na massa, então eu deixo uma última prática que é, a partir de agora, então, vai comparando, depois que você, hoje, né, fez essa reflexão de por que você quer chegar onde você quer chegar, faça então sua estratégia de que passos você acredita que precisa tomar para chegar onde você quer. E aí, começa a comparar. É assim que se faz na ciência, né? Eu comparo o fenômeno com aquilo que eu esperava, né? Boto minhas dúvidas, minhas questões ali e chego a uma tese, a uma conclusão. Faz isso na sua vida, sabe? Pega com a mão, como eu usei, né, ao início a palavra, manipula. Pega com a mão a sua vida, se responsabiliza por isso. E aí, ao fazer isso, tem que ser com amor, viu, gente? Porque senão, se for com autocobrança, se for com culpa, ai meu Deus, eu me propus a fazer tal coisa para chegar onde eu queria, e aí ontem eu não fiz, eu sou muito ruim mesmo. Se for para fazer isso, não faz não. Pelo amor de Deus, esquece o conselho da Elisa, tá? É para fazer com amor. Amor com você mesmo, com você mesma. Lembrando que a sua vida é tipo uma obra de arte, assim, um jarro lindo de argila, sei lá, que você tá fazendo. E como você quer fazer bem feito, você vai passar a se analisar as escolhas que você toma com a sua razão, mas também com o seu coração, tá bom? Com caridade em relação a você mesmo, você mesma, com gratidão, mas também com pensamento racional, poxa vida. Se eu tenho o objetivo lá na frente de ter mais saúde, talvez não estejam legais as escolhas que eu tô fazendo aqui, sei lá, de dormir até mais tarde, de não fazer exercício, de comer qualquer coisa, né? Mas aí é com amor, tá? É com amor e com respeito com si mesmo que vai dar certo. Feito isso, né, dados aí os conselhos do eremita, a gente parte então próximo domingo, a gente continua essa jornada, viu, gente? Quem tá seguindo comigo, quem tá gostando, agradeço muito as participações de vocês, amo os comentários, deixa aí nos comentários, é sempre bom, sabe? A gente às vezes não vê algumas coisas que outras pessoas poderiam ver. Então, deixem aí nos comentários também conselhos para mim, para outras pessoas daqui, de como vocês fazem para ter mais domínio, sabe? Mais sabedoria para lidar
com as escolhas que vocês fazem aí, viu? Isso ajuda, é bom a gente se ajudando aqui, todo mundo ganha. Domingo que vem, 9 da manhã, a gente vai para o nosso próximo arcano, porque depois que a gente passa pelo eremita, quando a gente batalha, né, rala, porque isso aqui é um arcano ralador, né? Esse negócio não é fácil. Analisar como é que eu agi, o que foi. Ai, é tão mais fácil, Elisa, chegar no final do dia, ligar a TV, ficar lá no celular, né, do que analisar a minha vida. Eu sei que é trabalho, mas virginiano é trabalho, né? E se a gente conseguir fazer certinho, a gente ganha o presente dos deuses, que é o arcano seguinte, é o arcano que é tema do próximo domingo, às 9 da manhã, aqui no canal. A gente vai falar da roda da fortuna. Sabe o que é a roda da fortuna, gente? É a fortuna, é o destino, é compreender os ciclos, né? E como fluir pelos ciclos da vida. Como fazer quando a gente está lá no alto? Como fazer quando a gente está lá embaixo? O eremita, né, como ele se dobra, né, se desdobra aqui quietinho sobre a própria vida, ele descobre que ele não precisa conhecer o mundo, ele não precisa conhecer as outras pessoas para se sentir seguro, né, para se sentir firme na própria vida, enraizado, enraizada. Ele descobre que ele só precisa conhecer ele mesmo. E que ferramentas ele tem, né, internas agora, o mago falava de ferramentas externas. Agora, que ferramentas internas eu tenho para dar conta de mim mesmo, de mim mesma, quando eu tô vivendo aí a roda da vida, a roda da fortuna, que é o arcano do domingo que vem, tá bom? Então, que bom, não vou perder a próxima, eu fico feliz demais, Tarô. Agradeço muito todo mundo que acenou, acenos para vocês também, adoro a presença de todo mundo. Ah, lembrem aí, a gente tá rumo aos 10 mil, meu Deus do céu, gente, 10 mil seguidores, jamais na minha vida. Se vocês soubessem o quanto eu sou uma mulher tímida, o quanto as pessoas próximas a mim acham incrível o fato de, menina, um canal com quase 9 mil pessoas, você tão na sua. Eu tô muito feliz, viu? Vou aproveitar então o finzinho de live para agradecer vocês por tantas pessoas, né, por compartilharem, por estarem aqui comigo. Tá sendo realmente uma experiência incrível e, olha, transformadora para mim também. Meu eremita interno agradece, tá bom? Um grande beijo, a live vai ficar salva, vejam quando quiserem, quantas vezes quiserem. E até mais, até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.